Bem-vindo ao canal O Utilitarista, onde exploramos conceitos valiosos para a vida e tomada de decisões. Se você quer aprender a arte de alcançar o sucesso nas interações cotidianas, este vídeo é para você. Nele vamos desvendar a diferença entre uma relação ganha-ganha e um jogo de soma zero, e entender como essas estratégias podem impactar sua vida. Antes de continuarmos, se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos sobre tomada de decisões e sucesso. Agora, vamos aprofundar nossos conhecimentos. Relação ganha-ganha. Comecemos com a relação ganha-ganha. Essa abordagem é baseada na ideia de que todas as partes envolvidas buscam benefícios mútuos, promovendo colaboração, compreensão mútua e foco em interesses compartilhados. Aqui estão alguns exemplos práticos para ilustrar este conceito. Negociações comerciais. Imagine uma negociação entre duas empresas. Ambas buscam maximizar seus interesses, mas também reconhecem a importância de manter um relacionamento de negócios a longo prazo. O resultado é um acordo mutuamente benéfico. Trabalho em equipe. Em um ambiente de trabalho em equipe, cada membro contribui com suas habilidades únicas para atingir um objetivo comum. Quando todos colaboram, o resultado é um projeto bem-sucedido que beneficia a todos os envolvidos. Vantagens da relação ganha-ganha. Colaboração. Promove um ambiente colaborativo em que todas as partes trabalham juntas para alcançar objetivos comuns. Construção de relacionamentos sólidos. Ajuda a construir relacionamentos duradouros e saudáveis, pois as pessoas se sentem valorizadas e respeitadas. Satisfação mútua. Todas as partes saem satisfeitas da interação, o que aumenta a confiança e a probabilidade de futuras colaborações. Resolução de conflitos. É eficaz na resolução de conflitos, uma vez que busca soluções que atendam às necessidades de ambas as partes. Criação de valor. Fomenta a criação de valor adicional, permitindo que todos os envolvidos obtenham mais do que inicialmente esperavam. Desvantagens da relação. Ganha-ganha. Tempo e energia. Pode ser mais demorada e exigir mais energia do que uma abordagem competitiva, especialmente em negociações complexas. Nem sempre é possível. Nem todas as situações podem ser transformadas em relações ganha-ganha, especialmente quando os interesses são conflitantes. Exige habilidade. Implementar efetivamente uma relação ganha-ganha requer habilidades de comunicação, negociação e resolução de conflitos. Comprometimento. Pode exigir que as partes envolvidas estejam dispostas a fazer concessões para alcançar um acordo mutuamente benéfico. Pode ser mal interpretada. Em algumas situações, uma abordagem ganha-ganha pode ser mal interpretada como fraqueza, o que pode ser explorado por partes adversárias. Resumindo, a relação ganha-ganha é uma estratégia eficaz para construir relacionamentos sólidos e alcançar acordos mutuamente benéficos, mas requer tempo, habilidades e comprometimento para ser implementada com sucesso. Jogo de soma zero. Agora, vamos falar sobre o jogo de soma zero. Esta dinâmica ocorre em situações competitivas, onde o ganho de uma parte é diretamente proporcional à perda da outra. Vejamos exemplos claros para entender melhor este conceito. Competições esportivas. Em competições esportivas, como uma partida de tênis, a vitória de um jogador ocorre à custa da derrota do outro. Os pontos ganhos por um jogador são perdidos pelo oponente. Disputa por recursos limitados. Em situações de disputa por recursos escassos, como água em uma região de seca, o ganho de uma comunidade pode significar a escassez para outra. É um cenário em que os interesses são conflitantes. Vantagens do jogo de soma zero. Simplicidade. É uma abordagem simples de entender, pois as regras são diretas e envolvem competição direta. Motivação para a excelência. Pode estimular a excelência e o desempenho de alta qualidade, pois os participantes estão buscando superar uns aos outros. Competição saudável. Em alguns casos, a competição pode ser saudável, incentivando a inovação e a melhoria contínua. Tomada de decisões rápidas. Em situações de jogo de soma zero, as decisões muitas vezes precisam ser tomadas rapidamente, o que pode desenvolver habilidades de pensamento rápido. Desvantagens do jogo de soma zero. Conflitos e rivalidades.
pode levar a conflitos e rivalidades intensas, prejudicando relacionamentos e colaboração futura. Foco no curto prazo. As partes podem ficar tão focadas em vencer no momento que negligenciam considerações de longo prazo ou oportunidades de cooperação. Perdas significativas. Em um jogo de soma zero, as perdas de uma parte muitas vezes são significativas, o que pode causar prejuízos financeiros ou emocionais consideráveis. Efeito zero-sum. O nome soma zero indica que o que uma parte ganha, outra perde, o que pode limitar o potencial de criação de valor. Impacto nas relações. A competição intensa pode prejudicar relacionamentos pessoais e profissionais, tornando as futuras colaborações mais difíceis. Em resumo, o jogo de soma zero pode ser vantajoso em certos contextos, como competições esportivas ou estratégias de mercado, mas também pode resultar em conflitos e perdas significativas. É importante considerar cuidadosamente quando essa abordagem é apropriada e como equilibrá-la com estratégias de colaboração quando necessário. Conclusão: compreender a diferença entre uma relação ganha-ganha e um jogo de soma zero é essencial. Buscar uma relação ganha-ganha promove colaboração, relacionamentos sólidos e resultados positivos. Ao mesmo tempo, reconhecer quando você está em um jogo de soma zero pode ajudá-lo a adotar estratégias apropriadas para essas situações desafiadoras. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo sobre estratégias para o sucesso, inscreva-se no canal O Utilitarista e ative o sininho para receber nossas atualizações. Obrigado por assistir e até a próxima.